Amém, amém. Bem, vamos voltar aqui ao nosso estudo. Peço que você abra sua Bíblia novamente em Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Diz assim, Gênesis 26, versículo 1 em diante. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Interessante aqui esse ponto, eu queria que a gente desse uma calma aqui agora. A Bíblia diz então que havia uma fome, um período de escassez, um período de dificuldade muito grande, como nós falamos antes do intervalo. Deus estava permitindo com que Isaque passasse pelas provações muito semelhantes às provações que Abraão tomou. Se nós olharmos a vida de Abraão, nós vamos ver que Abraão teve altos e baixos. Nós temos momentos em que Abraão foi um homem que observou muito a voz do Senhor. Mas temos momentos na vida de Abraão também de que ele tomou decisões pelo seu próprio coração. E as decisões que Abraão tomou pelo seu próprio coração foram decisões que, ao invés de produzir vida, produziram morte. E agora com Isaque acontece um cenário muito parecido. Tão parecido que Isaque desce para a cidade de Gerar. E essa cidade de Gerar também foi uma mesma cidade em que Abraão morou. Em Gênesis capítulo 20, versículo 1, fala sobre essa história. E a Bíblia diz que quando Abraão foi para Gerar, ali ele se encontra com um homem chamado Abimeleque, rei dos filisteus, esse mesmo homem que acabamos de ler. E tal pai e tal filho, quando Abraão chega lá, as pessoas perguntam para Abraão: tudo bom, quem é você? Ele diz: sou Abraão. E quem é essa? Apontando para Sara. E ele disse: essa é minha irmã. Ao invés de dizer que ela era sua esposa, ele diz: ela é minha irmã. É bem verdade que Sara era meia-irmã de Abraão, apenas por parte de mãe, não por parte de pai. Como comum naquela época, casamentos acontecerem exatamente entre famílias. Mas a Bíblia diz que um acontecimento se dá ali nos dias de Abraão, não vou citar toda a história, o que faz com que Abraão more por muitos anos nessa terra, a terra de Gerar. Em Gênesis 21, 34 diz: e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Quando Abraão está ali na terra dos filisteus, Abraão então começa a ficar muito rico, Abraão começa a ficar muito próspero, e o rei daquela região, chamado Abimeleque, chama o comandante do seu exército, chamado Ficol, e eles vão até Abraão e dizem: Abraão, nós queremos fazer um juramento com você. Você está muito poderoso, Deus está te abençoando demais, e nós não somos burros do que nada, nós somos inteligentes, nós queremos fazer uma aliança com homens prósperos. Isso vai estar na sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21. E eles fazem aliança em 3 termos com Abraão. O primeiro termo era de que Abraão não mentiria a Abimeleque, de que Abraão não mentiria ao filho de Abimeleque, e de que Abraão não mentiria ao neto de Abimeleque. Portanto, eles falaram: vamos fazer uma aliança por gerações. Segundo termo da aliança que eles fizeram com Abraão, de que Abraão usaria com Abimeleque da mesma bondade que ele havia recebido de Abimeleque. E o terceiro termo da aliança que ele fez com Abraão, de que Abraão usaria com a terra dos filisteus, Gerar, da mesma bondade que ele havia recebido dos habitantes da terra. E curiosamente agora a Bíblia diz que Isaque decidiu sair da onde ele estava. Isaque morava num lugar chamado Beer-Lahai, e ele agora, por causa da fome, começa a caminhar rumo ao sul de Israel. E ele vai caminhando, e ele vai caminhando, e ele chega agora numa cidade chamada Gerar, a mesma cidade que o seu pai morou.
Preste atenção como Deus está permitindo com que Isaac trilhe os mesmos passos que seu pai. Havia fome nos dias de Abraão, agora há fome nos dias de Isaac. Abraão foi morar em Gerar, e quem era o rei de Gerar? Esse mesmo homem, Abimeleque. Anos depois, Isaac decide mudar e ele vai para Gerar. E ali tem Abimeleque. Abimeleque, ele era rei dos filisteus. Quem eram os filisteus? Filisteus nesses dias. Só falando um pouquinho de genealogia com você. Nós temos Noé. A Bíblia diz que Noé teve um filho chamado Cã. Cã teve um filho chamado Mizraim. Mizraim teve um filho chamado Casluim. E a Bíblia diz que dos Casluimitas é que vem os filisteus. Portanto, descendentes de Cã. Isso você vai ler em Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 14. Portanto, nós vemos que Isaac caminhava rumo às mesmas pisadas que seu pai Abraão. Os acertos de Isaac, invocando a Deus, eram acertos como seu pai Abraão. E os erros de Isaac, mentindo sobre a sua esposa, deixando de confiar no Senhor, considerando a dificuldade de ir para o Egito, eram os mesmos erros que seu pai cometia. E aqui a Bíblia nos mostra algo interessante aqui, irmãos. A Bíblia nos mostra como muitas vezes nós temos modelos que são os nossos pais. E estamos seguindo um caminho e precisamos atentar que não necessariamente temos que trilhar os mesmos caminhos que os nossos pais trilharam. Temos que ver as coisas que eles trilharam, que foram boas, positivas, que honraram o Senhor, e caminhar por esses caminhos. Mas as coisas que não foram benéficas à vida deles, nós não deveríamos trilhar. E Deus aqui parece que permite com que Isaac passe pelos mesmos passos que Abraão passou, para ver se ele trilharia também esses mesmos passos que Abraão trilhou. E até esse momento, Isaac começa a caminhar, no momento de dificuldade, no momento de fome, nos mesmos passos de Abraão. Mas chega um momento, versículo seguinte, do versículo 2, que Deus intervém. E Deus diz o seguinte a Isaac: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Abraão, teu pai, desceu ao Egito, mas você não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, e te abençoarei. Até aqui. É curioso, é como se nós pensássemos assim: está tudo dando errado na tua empresa, está tudo dando errado no teu negócio, está tudo dando errado na tua família. Ele estava num momento de fartura ou de escassez? De escassez. Ele estava numa terra que estava dando leite e mel, ou ele estava numa terra que não dava nada? Uma terra que não dava nada. Ele estava num momento de prosperidade ou num momento de dificuldade? No momento de dificuldade. E ele estava agora tentando achar uma solução. E Deus de repente diz para ele, fala: cara, Isaac, eu preciso que você pare de olhar para as circunstâncias e comece a confiar em mim. Eu serei contigo, habita nela, eu te abençoarei. E agora entra o momento em que Isaac tem que tomar uma decisão. Confiar no Senhor contra as circunstâncias. Confiar no Senhor mesmo no meio da escassez. Confiar no Senhor mesmo diante da dificuldade. Ou tomar o caminho mais lógico. Tomar o caminho que foi o mesmo caminho que o pai dele tomou quando teve fome. Quando teve fome, o pai dele foi para o Egito. E ele estava caminhando rumo ao Egito. E Deus disse para ele: não vá e não tome o mesmo caminho que teu pai tomou. Fica aqui, eu vou te abençoar. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu vou ser com você. Mesmo nos momentos de escassez, eu não vou te abandonar. Porque a ti e a tua descendência eu darei essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, preceitos, estatutos e leis. Então acaba a palavra do Senhor. Irmãos, quando eu me deparei com essa palavra, ao meu coração eu vi como muitas vezes passamos por situações assim. Eu já passei na minha vida, imagino que você na sua.
por momentos de dificuldade. Dificuldade em áreas diversas. Pode ser dificuldade financeira, pode ser dificuldade no relacionamento, pode ser dificuldade com filhos, pode ser dificuldade na comunidade. Mas por muitas vezes quando vamos diante do Senhor, parece que o Senhor diz, eu preciso que para que eu venha agir, você ande de acordo com como eu digo para você andar. E para que você ande como eu digo para você andar, você vai ter que andar por fé e não por vista. Ele está numa região de escassez, ele está numa região de falta de recursos, ele está numa região que tem tudo que fala para ele, foge daqui, cara. Mas o Senhor diz para ele, mas é aqui que eu quero que você fique. Mas é exatamente nesse caminho que eu quero que você ande. Eu imagino quando Deus termina de falar isso para Isaac, o que passa na cabeça desse homem. Eu não sei se você sabe, mas Isaac nesses dias, ele já está casado há mais de 20 anos com Rebeca. Eu não sei se você sabe, mas Isaac nesses dias, já é pai de Esaú e Jacó, portanto o cara já tem filhos. Eu não sei se você sabe, mas Isaac nesses dias, já tem mais de 60 anos de idade. Ele casou com 40 e os seus filhos vieram só 20 anos depois. Portanto, nós estamos falando de um rapaz, de um senhor, com mais de 60 anos de idade, casado, com 2 filhos gêmeos para cuidar, com fome na terra, e tendo que tomar e agir e encontrar uma solução. Porque ele não cuida só dele, ele cuida da esposa. Ele não cuida só dele, ele cuida dos filhos. E de repente, Deus diz para ele e fala, fica no meio da escassez, porque eu serei com você e te abençoarei. E assim como nós por muitas vezes temos responsabilidades na vida, eu tenho a conta de água, eu tenho a conta de luz, eu tenho meu filho, eu tenho minha esposa, e o Senhor diz, mas eu tenho um caminho para você, eu tenho um caminho da obediência. E por muitas vezes você pode pensar, mas o caminho da obediência vai fazer eu ser desempregado, o caminho da obediência vai me prejudicar, o caminho da obediência vai fazer com que eu crie inimigos, o caminho da obediência vai fazer com que talvez eu crie contendas com amigos, com os meus pais, o caminho da obediência ao Senhor vai me trazer prejuízos, ignorando que, ao contrário, é exatamente na fé, no caminho da obediência, de que encontraremos vida. Isaac então agora tem que tomar uma decisão, ir ao Egito, ou não. Deus diz para ele, não desça ao Egito. Deus diz para ele, fique e habita na terra que eu te disse. E Deus diz para ele, porque eu serei com você e eu te abençoarei. Ou seja, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da escassez, o coração de Isaac deveria manter-se firme em fé nas promessas de Deus. Passos de fé, passos de confiança em Deus, são necessários para alcançarmos a promessa. Parece que Deus diz assim para ele, eu preciso que você fique aqui, porque como é que eu vou cumprir tua promessa, minha promessa? Eu não prometi a você e ao teu pai que eu daria o Egito para vocês. Eu disse a vocês que eu daria a terra de Canaã, mas se vocês ficam saindo de Canaã, como é que eu prometo? Como é que eu cumpro? Eu quero cumprir o que eu prometi a vocês. Mas vocês ficam fugindo de mim. Mas vocês ficam fugindo dos meus caminhos. Parece que Deus diz a Isaac exatamente isso. Eu quero cumprir as promessas que eu lhe dei, mas vocês ficam fugindo dos caminhos que eu tenho. Me lembro da palavra de Jesus a Marta, a respeito de Lázaro, quando ela diz a ele assim, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Para você ver a glória de Deus, tem um caminho no meio. Se creres. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E a Bíblia diz, e esse versículo 6 é bem objetivo, apenas diz assim, Isaac, pois, ficou em Gerar. Deus, então, vamos ver. Eu estou com 2 filhos aqui para cuidar, eu já saí da minha casa, porque lembra, ele não morava em Gerar, ele morava em Beer-Lahai, e ele acabou de sair de Beer-Lahai, ele estava indo em rumo ao Egito, ele para em Gerar, e de repente Deus fala, fica aí. Deus,
que o Senhor tem para nós? Isaac então decide ficar e gerar, em obediência e fé. Mas olha o coração desse homem. O versículo 7 diz assim: perguntaram-se os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Quem é essa mulher aí? Essa Rebeca, quem que é? E ele disse: essa Rebeca aí é minha irmã. E essa não era nem de pai nem de mãe, não era irmã de nada. Ele mente. Pois temia dizer, tinha medo de dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Irmãos, quando eu vi essa palavra, eu lembrei de duas coisas. A primeira era Isaac andando novamente nos mesmos rumos de seu pai. Mas o segundo é que a Bíblia diz que o medo levou-o a mentir. Deus acabou de dizer para ele, e se nós olharmos no versículo 3, habita nela, serei contigo e te abençoarei. Mas ele ignora que Deus lhe disse que seria com ele, que o abençoaria e que o protegeria. Por muitas vezes, ignorando a soberania e o poder de Deus, em tolice, agimos contrário aos princípios de Deus, por medo das circunstâncias da vida. Se eu não tomar essa decisão, se eu não caminhar por isso, como eu poderei ser próspero? Se eu não mentir, vai ser pior para mim. E ele então agora mente, fere os princípios de Deus, com medo. Porque o medo é exatamente a falta de fé. O medo é a ausência de segurança. Ele não tinha a tranquilidade e segurança de que Deus seria com ele, ou de que Deus protegeria ele. E ele disse: Deus mandou eu ficar aqui, Deus disse que me abençoaria, Deus disse que estaria tudo bem, mas também não dá tanto. E eu acho tão precioso que o Espírito Santo não esconde essas coisas, mostrando defeitos dos patriarcas, exatamente para nós olharmos para as nossas vidas e vermos que assim como eles tinham dificuldades, tais como nós temos também. Ele imaginava que por amor de Rebeca, que era extremamente formosa, os homens de Gerar o matariam. Mas aí acontece um acontecimento posterior nessa história. O versículo 8 diz que, ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu a traído sobre nós grave delito. Olha que coisa feia, irmãos. O patriarca Isaac foi repreendido por um filisteu. Quando eu e você andamos contra os caminhos do Senhor, nós somos repreendidos por quem nem mesmo é do Senhor. Nós blasfemamos do nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 24, olha a igreja e diz assim: como pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Porque se nós somos aqueles que levamos o nome de Deus, se nós somos aqueles que dizem que Deus é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Mestre, quando as pessoas olharem para nós, as pessoas verão em nós a vida dele, mas também se descumprirmos os princípios dele, o nome dele é blasfemado por culpa de nós. E aqui a Bíblia diz que Abimeleque reconhecia o que era pecado de adultério, e Abimeleque repreende Isaac das consequências que ele teria trazido aos filisteus, se um deles tivesse tomado Rebeca como esposa. Nós começamos a ver a vida desse rapaz, desse senhor. Nós vemos que ele estava tomando um caminho não muito correto. E as decisões da vida de Isaac, assim como as nossas, mesmo querendo andar nos caminhos do Senhor, são decisões que precisam ser pontuadas, irmãos. Porque por muitas vezes, Deus tem um caminho para nós, que é um caminho de vida e prosperidade,
mas nós queremos, mais uma vez, dar o nosso jeito. E ignorar a sua voz, e ignorar o caminho dele, dizendo: Senhor, o que tu tens para mim? Ele agora então é repreendido. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Momento de escassez, momento de medo, longe de casa, um nômade, com 2 filhos. E Deus dá uma palavra para ele: fica aqui. Ele então agora faz o que todos nós deveríamos fazer, todos os homens, cabeças de sua casa deveriam tomar. Ele vai fazer o quê? Vai trabalhar. E o versículo 12 diz que semeou Isaque na terra dos filisteus. E a única vez na Bíblia, eu nunca encontrei na Bíblia tanta prosperidade financeira de uma vez, como eu acabei de ver aqui agora. A Bíblia diz então que ele foi colher. E a Bíblia diz que ele recolheu 100 por 1. Sabe o que é 100 por 1? A cada um que ele plantava, ele recolhia 100. Sabe quantos por cento é isso? Se ele recolhesse 2 por 1, quantos por cento é isso? 100%. Se ele recolhesse 2 por 1, plantou 1, recolheu 2. Ele teve 100% de lucro. Um investimento bom, hein? Se ele recolhesse 3 por 1, ele teve 200%. Pô, ele plantou 1 e pegou 2 de volta. Teve 200% de lucro. Você sabe quantos por cento de lucro Deus acabou de dizer que ele teve aqui? 100.000%. É melhor que Bitcoin. Isso é quase pirâmide. Isso aqui é absurdo. A Bíblia diz que Isaque teve 100.000% de lucro em um ano. Só para vocês terem uma noção. Se ele plantou 50, ele colheu 50 mil. A Bíblia diz que 100 por 1. A Bíblia diz, Isaque, lembra qual é o período que nós estamos? Período de escassez. Período de fome. E Deus dá uma declaração para ele: confia em mim. Deus dá uma declaração para ele: eu serei contigo. Deus dá uma declaração para ele: não vai para o Egito. Deus dá uma declaração para ele: fica aqui. E ele vai lá e planta. Eu imagino o coração desse homem, com fé, plantando, dizendo: vamos ver o que vai sair daqui. E de repente, tem microfone aí? Passa para o César. Hã? Não, é rapidinho mesmo, pode falar rapidinho no microfone. Pois não. É interessante que resposta de tantas bênçãos, no próprio versículo, se você vai citar aí, né? Diz assim: Porque o Senhor o abençoava. porque o Senhor os abençoava. É. Quer dizer, essa prosperidade vinha porque o Senhor está abençoando. E lá na frente, eu sei que você não vai chegar hoje, não dá tempo, vem os 2 reis procurar ele e diz assim, no versículo 29: agora tu és o bendito do Senhor. Né? A mão do Senhor era tanto sobre a vida dele, que o Senhor, os próprios reis reconheceram, dizendo: agora tu és o bendito do Senhor. Interessante aqui, que a Bíblia diz exatamente esse ponto. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E quando eu li essa palavra, irmãos, meu coração começou a perceber de que, de fato, não tinha nada a ver com ele. Ele foi um instrumento. Há um provérbio nas Escrituras que diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É a bênção que faz com que você consiga deitar a cabeça à noite e dormir no travesseiro. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E Deus agora, porque ele obedeceu, diz que algumas coisas acontecem na vida dele. O versículo 13 diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, porque ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Eu olhei no hebraico essas 3 expressões aqui, e a Bíblia diz que 3 coisas aconteceram com ele.
A primeira expressão hebraica que se utiliza aqui é a palavra gadal, que significa se tornou muito importante. Ele se tornou alguém importante, de renome no meio do povo onde ele se encontrava. A segunda expressão hebraica que é utilizado aqui é yelak. Yelak é uma expressão hebraica que significa ele então avançou. Eu não sei se você lembra, mas Abraão, quando desceu ao Egito, quando ele volta, ele não avança. Ele volta para o lugar onde ele se encontrava. Ele anda, mas para conseguir caminhar nos caminhos do Senhor, ele tem que voltar para tomar o rumo certo. Sabe aquela rodovia que você está dirigindo e você tomou a saída errada? E às vezes você tem que fazer um retorno grande, comprido, que às vezes vai demorar talvez 1 hora para isso acontecer. E você volta no ponto originário, exatamente porque você tomou o rumo errado. Toda vez que nosso rumo for em direção ao Egito, é o rumo errado. Toda vez que o rumo das nossas vidas for tomar uma decisão que se apoie no sistema do mundo e não nos princípios do reino, é o rumo errado. E se você, meu amigo, tomar esse rumo, eu te garanto uma coisa: ou você morre sem nunca avançar, ou você vai perder tempo tendo que voltar para avançar. Esse homem, diferente de Abraão, mesmo no momento de dificuldade, ele decide obedecer. E a Bíblia diz que na vida dele acontece esse termo, yelak. Ele então avança. E o terceiro termo hebraico aqui é o termo meod, que é ele enriquece. Portanto, ele gadal, ele se torna importante, ele yelak, ele avança, e ele meod, ele enriquece. Mas a Bíblia diz que quando alguém gadal, yelak, meod, que quando alguém se torna importante, avança e enriquece, irmãos, a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu lhe pergunto, é mais fácil alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? O que você acha? Eu vou dizer a você, é muito mais fácil chorar com os que choram. Imagina só, eu acabei de perder o emprego, eu chego para o irmão Josias e digo: irmão Josias, quebrei. Irmão Josias, não foi ele que quebrou, né? Foi eu. Irmão Josias chega e fala assim: pô, irmão, sério? Não, cara, vai dar tudo certo. Agora imagina se eu chegasse para o irmão Josias, não estou dizendo que ele faria isso, mas um exemplo apenas. Eu digo: irmão Josias, cara, ganhei uma bolada, troquei de carro, comprei um Porsche. E às vezes o irmão Josias lá dificuldade para trocar o carro, para arrumar o câmbio do carro e tal, e eu ganhei um Porsche, o cara não consegue arrumar o câmbio. E a Bíblia diz: alegrar com os que se alegram. Ah, que bom, né? Trouxe o Porsche. É mais fácil alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Chorar com os que choram, né? Mas a Bíblia diz: alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Chorar com os que choram tá fácil, agora alegrar com os que se alegra, sendo que às vezes não é a minha alegria. Mas a Bíblia diz aqui que os filisteus começam a olhar isso. Porque, irmão, quando nós obedecermos ao Senhor, o Senhor nos prosperará. Aí você vai falar: quer dizer que eu vou ficar podre de rico? Vou ganhar 100.000%? Eu não estou falando financeiramente apenas, mas pode ser que as pessoas vão olhar para o seu casamento e vão dizer: que casamento bênção. Eles vão olhar para a vida dos seus filhos e vão dizer: que família abençoada. Eles vão olhar para, às vezes, as suas finanças, que pode ser que eu ganhe muito mais, e falo: caraca, eu estou em dívida sempre, você nunca consegue. Eu conheço pessoas, né, eu lembro do irmão João de Deus, né, a gente sempre comentava dele, ganhava um salário mínimo e emprestava. Pai da irmã Ivainé e da irmã Ivonete. Um homem de Deus, que não está mais conosco, está com o Senhor. E quando nós começamos então a receber a prosperidade do Senhor por conta da obediência, na nossa família, na nossa vida, na alegria que excede todo o conhecimento, todo o entendimento, a Bíblia diz que a inveja virá. E virá, irmãos. Irmãos, eu não acredito. Meu pai pregou esses dias sobre inveja aqui na comunidade, e de fato também caminho no mesmo ponto. Não acredito que
o seu desejo mal contra mim fará com que eu perca as bênçãos que Deus tem para mim. E aqui os filisteus tinham inveja. E quando alguém tem inveja, que foi o que aconteceu com ele aqui, mais uma prova Deus faz com que ele passe. A Bíblia diz que por conta da inveja, os filisteus então tentam de alguma maneira reduzir a sua prosperidade. Isso aconteceu com Daniel. Quando viram que Daniel estava sendo próspero no reinado de Dário, os homens se juntam e dizem: como a gente consegue derrubar esse cara? Ele está crescendo demais. E aqui, eles agora de alguma maneira tentam reduzir a sua prosperidade. A Bíblia diz no versículo 15: e por isso lhe entulharam os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Poços, naquela região, é fartura. Poços é água. Água significa terra fértil. Terra fértil significa lugar para plantação. Lugar para plantação significa prosperidade, porque a economia é exatamente ali naqueles dias uma economia agrícola. E eles então vão lá e tampam. Sabe que maldade é essa? Tão difícil achar água, e eles agora vão e tampam os poços. E diz: você não vai ser próspero no nosso meio. Abimeleque então agora chama Isaac e diz a ele o seguinte, versículo 16: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ele então avança. E a Bíblia conta agora que Isaac nos traz uma lição que ele aprendeu do Senhor. Essa lição se chama resiliência. Sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de perseverar mesmo em meio às dificuldades. A Bíblia diz que agora ele sai de lá, e se o Senhor é comigo, ele entendeu que o Senhor era com ele. Ele vai e cava um poço. Ele cava 3 poços. Ele cava o primeiro poço, e quando ele cava o primeiro poço, os pastores que estão ali disseram: a água é nossa, e pegam o poço dele. Ele cava um segundo poço, e os pastores dizem: a água é nossa, e pegam o poço. E ele não desiste, e ele não briga, ele não entra em guerra, porque o servo do Senhor não convém contender. Ele vai para o terceiro poço, e ele cava, ninguém contende. Ele dá o nome de Reobote, que significa lugar amplo. E ele diz assim: Deus nos deu lugar, e Deus nos prosperará. Porque eu queria que você aprendesse uma coisa. Como sabemos que Deus está nos direcionando? Às vezes a gente fala: ouvir a voz de Deus. Mas Deus às vezes não chega para você e diz: Cris, minha filha, eis que te digo. Não, que ele não poderia. Como Deus fala conosco? Na minha vida e na minha família, eu tenho 3 pilares de decisões que eu tomo e compartilho aos irmãos, se lhe edificarem, amém. A primeira coisa, temos um desejo, né? Primeira coisa que eu acho lindo essa expressão. A Bíblia diz que deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo no teu coração. Deleitar significa tenha prazer em Deus, tenha prazer no Senhor, e Ele vai conceder os desejos do seu coração. Portanto, eu creio de maneira muito fácil, irmãos, que se você tem um desejo no coração e você está se deleitando, das duas uma, ou Deus lhe concederá, ou Ele tirará o desejo do coração. Porque se eu me deleito no Senhor, Ele mesmo direcionará meu coração. Significa que alguém que se deleita no Senhor diz: Deus, meu coração é teu. Mas há 3 itens e 3 características que eu vejo de maneira muito clara e vejo na vida de Isaac aqui também. A primeira, eu faço 3 perguntas. E eu queria que você fizesse essas 3 perguntas nos seus propósitos, planos e desígnios. Você coloca diante de Deus: Senhor, eu tenho o desígnio de ir para Israel. Um exemplo. Tenho irmãos que meu avô, por exemplo, faleceu, e eu perguntava a ele: o senhor tem vontade de ir para Israel? Ele falou: não tenho nenhuma. E eu tenho irmãos que dizem: é meu sonho. Então, pois bem, vamos supor que eu tenho algum irmão aqui que tem o desejo de ir para Israel, conhecer Israel. Você coloca-se diante do Senhor, e 3 perguntas serão feitas. A primeira pergunta: o que eu tenho pedido ao Senhor? É pecado? É iniquidade? De alguma maneira ferirá meu próximo? Deus, eu quero te pedir que, eu sou um homem casado, por exemplo, Deus, quero te pedir que aquela mulher olhe para mim. Deus não vai me conceder isso. Deus, quero pedir que você tire do Josias para dar para mim. Deus não vai me conceder isso.
Deus não me concede nada que tenha a ver com a cobiça, com o adultério, com a mentira, com o pecado. Então a primeira pergunta que eu faço é: o que eu tenho pedido a Deus, o que eu tenho clamado ao Senhor, é pecado, é iniquidade, ferirá meu próximo? Se a resposta for sim, irmão, Deus não lhe dará isso, nem é o caminho que Ele tem para você. Mas se a resposta for não, passamos para a segunda pergunta. Eu sinto paz, verdadeira paz, no meu coração sobre isso. Já aconteceram rumos, com certeza, que você foi tomar, e parecia tudo certo, está tudo dando certo, não é pecado, não é iniquidade, mas sabe quando você não sente paz? As Escrituras nos dizem que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Portanto, Senhor, eu coloquei diante do Senhor, e parece que no momento que já aconteceu de eu falar com o Senhor, imediatamente o meu coração, já aconteceram situações em que eu e a Stephanie fomos tomar decisões, e a gente não toma uma decisão que os dois, porque somos casados, uma só carne, não estejamos sentindo paz. E foram decisões que ela disse assim: amor, não sei porquê, em tese está tudo dando certo, em tese era um desejo nosso, em tese era um anseio, mas parece que o Espírito Santo, sabe quando ele não está trazendo leveza, tranquilidade, harmonia? Então não vamos avançar. Mas vamos supor que está dando paz. Vamos para o segundo ponto. Não é pecado, não é iniquidade, eu clamei ao Senhor, tenho desejo no meu coração. Segundo ponto está, eu sinto muita tranquilidade, sei lá, quero trocar de carro, né, irmãos? Eu o sonho de trocar de carro, pegar um carro melhor. Não é pecado, não é iniquidade. Sente paz do seu coração de trocar de carro? Eu não tenho dinheiro, mas paz eu tenho, né? Eu sinto paz sem trocar. Pois bem, vamos para o terceiro ponto. Está fluindo? Sabe aquele rio que flui? Aquela coisa leve? As coisas de Deus, irmãos, elas fluem. As coisas de Deus, elas não entram em solavancos. Podem parecer as coisas mais impossíveis, mas elas fluem. Se começam a provir obstáculos e obstáculos, quer dizer que isso não é o que o Senhor tem a você. Quando Isaac se depara com o primeiro poço, era pecado ele furar o poço, sim ou não? Não. Percebo eu que ele tinha paz. Mas quando ele viu que não fluía para aquele poço ser dele, sabe o que ele fez? Deixa para lá, não é o que o Senhor tem para mim. Ele foi então para um segundo poço. E quando ele foi para o segundo poço, era pecado ele abrir o poço, sim ou não? Não. Fluía, ele tinha o desejo no coração? Tinha paz? Tinha. Foi lá abrir o poço. Estava fluindo? Não. Ele abriu o poço, começou a ter encrenca, começou a ter contenda, começou a ter briga. Sabe o que ele fez? Não é o que Deus tem para mim. Pô, mas você é trouxa, hein, Isaac? Chama do que você quiser, eu apenas quero andar nos caminhos do Senhor. Quando ele chega no terceiro poço, resiliência, ele falou, não é o que Deus tem para mim, mas o desejo do meu coração de abrir um poço ainda não foi embora. Eu ainda tenho o desejo de abrir poço, eu tenho o desejo de encontrar água. Se Deus não tirou esse desejo do meu coração, eu vou avançando. Não era aquele primeiro poço, também não era o segundo poço, mas eu ainda tenho o desejo no meu coração. Então ele continuou, não desistiu do poço. Chegou no terceiro poço, o desejo ele continuou. Era pecado, iniquidade, estava ferindo o próximo? Não. Segunda pergunta. Tinha paz no coração? Tinha. E aí entra na terceira. Fluiu. Está fluindo. E o que aconteceu no terceiro poço? Fluiu. Ele abriu, não teve encrenca, não teve contenda, e quando ele recebe essa promessa de Deus, ele declara e diz assim, é preciosa essa palavra, o versículo 22, partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperaremos na terra. Se Deus está fluindo, então é o caminho que o Senhor tem para nós. Às vezes você tem planos, tem desígnios, tem anseios, seja uma escola para um filho, seja uma viagem,
seja um propósito dentro do casamento, seja um relacionamento. É contrário aos princípios de Deus? Não. Tenho no meu coração? Tenho. Essa semana eu estava comentando com a minha esposa sobre coisas que não deram certo. Planos que não deram certo. E como foi bom demais. Porque pensei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus faz muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos. Sabe o que significa isso? Que se não fluiu, esse poço não era melhor. Deus tem algo melhor. E o segundo poço também não era o melhor que Deus tinha. Deus tem melhor. O terceiro poço é o superabundante de Deus. Se Deus fala, não é agora, pô, mas eu queria, mas se não fluiu, é porque Deus tem algo melhor. Esse homem, ele muda agora para uma cidade chamada Berseba. E o versículo 24 diz que então, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali também mais um poço. Dito isso, hoje vimos que Deus permite momentos de escassez, não para nos destruir, mas para provar aonde está o nosso coração. Que nos momentos de falta, Deus não quer com que nós tenhamos morte, mas quer que tenhamos multiplicação. Mas essa multiplicação só acontecerá debaixo da obediência à sua palavra. De que o caminho que Deus tem para nós, muitas vezes pode parecer até ilógico, mas com certeza, o seu caminho é um caminho de vida e prosperidade. De que quando Deus nos prosperar nas áreas da vida, é verdade que encontraremos filisteus querendo fechar os nossos poços. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa muito simples. Se não fomos nós os responsáveis pela nossa prosperidade, também não está nas nossas mãos também não está nas mãos dos outros a nossa derrocada. Porque se o Senhor é quem me prosperou, está nas mãos do Senhor me desprosperar se quisesse. Como disse Jó, Deus deu e Deus que tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não era o homem que poderia tirar, mas o Senhor e a minha vida está em suas mãos. Que nessas palavras que vimos, nós possamos exatamente meditar nisso. Que nem sempre os caminhos do Senhor têm lógica, mas os caminhos do Senhor nunca nos direcionarão ao Egito, ao mundo, ao sistema desse mundo. Amém? Amém. Vamos orar. Oi? Ah, tá. Tinha uma irmã aqui que foi fazer uma prova e pediu também para que estivesse orando por ela. Louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos por esse dia e por essa palavra. Uma palavra de estímulo, uma palavra de esperança, uma palavra que nos mostra princípios do teu reino. Que nós possamos, através desses testemunhos da tua palavra, saber como andar e que caminho seguir nas nossas vidas. Oramos pela vida dos irmãos que se encontram aqui. Em especial, como foi pedido nessa manhã, também pela vida da irmã Ariadna, que foi fazer um concurso, pedindo que o Senhor lhe dê clareza e sabedoria em tudo aquilo que ela aprendeu, dando-lhe clareza nas respostas e no direcionamento do seu coração. Eu oro pela vida dos meus irmãos que se encontram aqui. E oro para que o Senhor possa nos dar sempre esse ânimo e essa alegria da tua presença. Nós louvamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados.